A história de Abraão está repleta de emoções, drama e muito suspense. Abraão tem uma das mais inspiradoras histórias de abnegação e de fé. Um fato muito curioso na história de Abraão é que logo após o seu chamado, Abraão tinha sérios problemas de fé. Este problema de falta de fé retardou o cumprimento da promessa por mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, Deus trabalhava lado a lado com o patriarca, com o fim de aperfeiçoá-lo ao chamado que recebera. Abraão foi chamado a sair de Ur dos Caldeus, nas regiões da Babilônia, a fim de ir a Canaã, a terra da promessa. E tomou Abraão Sarai, a sua mulher, Ló, o filho do seu irmão, e todos os bens que adquiriram, e as almas dos que lhe acresceram em Harã, e partiram para Canaã. A saída da Babilônia, terra dos caldeus, tem grandes lições espirituais para o nosso tempo. A semelhança de Israel, que foi chamado a abandonar o Egito, que simboliza o pecado, Abraão foi chamado a abandonar a Babilônia, que carrega o mesmo significado espiritual. Somos chamados para um propósito divino quando nos dispomos a abandonar a nossa velha vida. Tendo Abraão abandonado seu passado, viu-se com um futuro incerto, conquanto Sara, sua esposa, não podia conceber. Muitas vezes o inimigo ataca a área que Deus pretende abençoar. Depois de vários testes de fé falhados, o inimigo aparece diante de Deus e diante dos anjos, alegando que Abraão não reunia as condições do concerto e com isso era indigno de receber a promessa. As alegações de Satanás contra a fidelidade de Abraão pareciam legítimas, conquanto Abraão tinha duvidado de Deus por 3 vezes consecutivas antes de ser submetido à derradeira prova de fé, o sacrifício de Isaac, o filho da promessa. A primeira prova de fé ocorreu logo depois que Abraão recebeu o chamado. Ele e a sua família foram morar em Canaã, tal como o Senhor havia ordenado. Pouco tempo depois, houve fome em Canaã e Abraão, por iniciativa própria, sentiu-se impelido de sair para Canaã. A ideia de sair para Egito nunca foi ordenada por Deus. Este episódio carrega ricas lições espirituais, uma vez que Egito simboliza aqueles que confiam no homem em vez de Deus. Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, e entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam. Ao sair de Canaã para o Egito, Abraão demonstrou clara falta de fé em Deus, uma vez que, para além de ser o doador das bênçãos do concerto, Deus também seria o provedor de todos os meios materiais que fossem necessários para a materialização da promessa. A história de Abraão nos ensina que, em tempos de prova, precisamos manter a nossa firme confiança em Deus, uma vez que a sua vontade nunca nos levará aonde a sua graça não possa nos proteger. Abraão falhou neste teste. A segunda prova de fé ocorreu logo antes de entrar no Egito, quando Abraão induziu a Sara, sua esposa, a mentir aos egípcios que ela era sua irmã. Abraão duvidou de Deus e de seu poder, que podia livrá-lo
durante todas as suas peregrinações. Porquanto tenha sido Deus que o escolhera para ser o Pai das nações, seria o mesmo Deus que proveria todas as condições para a sua segurança. A segunda falha de Abraão nos ensina que uma pequena dúvida em Deus pode nos conduzir a muitos outros deslizes. Este erro do patriarca foi consequência direta da desconfiança em Deus que ele manifestou na primeira prova. A terceira prova de fé, também falhada, é das mais dramáticas histórias da vida de Abraão. Depois de terem passado 10 anos na terra de Canaã, adicionado ao tempo incerto que eles tiveram no Egito, Abraão e Sara tomam providências para apressar o cumprimento da promessa que parecia demorada. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Desta união nasceu Ismael, o qual o Senhor, embora lhe tenha recusado o direito da herança exclusivamente destinada a Isaque, também lhe fez pai de numerosos povos. Este foi o problema que destruiu a felicidade no lar de Abraão. Conquanto tivessem o problema de fertilidade, que de vez em quando minavam a felicidade do lar, agora viu-se numa nova onda de brigas, ciúmes e ódio. O terceiro teste de fé na história de Abraão nos ensina que muitos dos nossos problemas são meras consequências de nossas más escolhas. Ao nos afastarmos das promessas de Deus, o inimigo toma controle de nossa vida e investe tempo e recursos para frustrar os propósitos divinos para o nosso futuro. Tudo parecia desmoronar na vida de Abraão. Provavelmente, essa fase da prova tenha conduzido a Abraão a uma profunda introspeção sobre a enorme responsabilidade que Deus lhe incumbira. Era então a hora de fazer enormes mudanças comportamentais para permitir que os planos de Deus de salvar a humanidade fossem cumpridos por meio de Abraão. Foi neste contexto que Satanás acusou a Deus de que Abraão era indigno de ser o eleito, porquanto duvidara das promessas de Deus e também não satisfez as condições do concerto. Foram várias provas de fé, que todas elas pareciam ser falhadas. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus reaparece reconfirmando a promessa, uma irrefutável prova de amor, mas também transmitia a segurança de que Deus não havia desistido de Abraão. E Deus tomou esta oportunidade para lhe dar ricas lições de fé, para que ele pudesse resistir à derradeira prova de fé. Sendo Abraão de 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: ande em minha presença e ser perfeito. A perfeição era a condição necessária para reunir as condições do concerto, e foi neste contexto que Deus recomendou a Abraão a ser perfeito, e para tal precisava andar na presença de Deus. Ao apresentar-se como Deus Todo-Poderoso, Deus nos inspira a confiança de que diante dele nada é impossível. É a nossa ligação a Deus que nos torna perfeitos. A vida de Abraão
nos dá mais uma rica lição. Para reunirmos as condições do concerto, precisamos ser perfeitos. A perfeição, como condição para herdarmos o reino de Cristo, foi reafirmada por Cristo para a nossa geração. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Em face à acusação de Satanás, a última prova de Abraão ditaria diante de todo o universo se este reunia as condições do concerto ou não. Esta prova devia mostrar aos mundos não caídos se as acusações de Satanás eram verdadeiras ou não. Deus reaparece a Abraão e pede que seu filho do concerto, Isaque, fosse oferecido em sacrifício. Era uma dura prova de fé que colocou o patriarca em profunda introspecção por 3 dias. Outro fator, não menos importante, é de que nesses 3 dias, Abraão não devia ousar duvidar de Deus para que as acusações de Satanás não fossem legitimadas. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para as gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução de outros seres destituídos de pecado no céu e também em outros mundos. Apesar de ter esperado por mais de 25 anos para o nascimento de Isaque, o filho da promessa, Abraão não duvidou de Deus e também não achou por perda entregá-lo a Deus em sacrifício. Pela fé, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, donde também, figuradamente, o recobrou. A história de Abraão é um rico compêndio de ensinamentos sobre o nosso papel neste grande conflito. Nós temos a responsabilidade de honrar a Deus em nossas decisões, através da plena confiança nas promessas divinas, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. À semelhança de Abraão, precisamos reconhecer as nossas imperfeições e entregá-las ao cuidado do nosso Deus. E Deus, em seu eterno amor e poder, nos tornará perfeitos a fim de vencermos o inimigo que nos acusa diante do universo. Nós temos a mais plena confiança de que a mão do Todo-Poderoso nos guiará em todo o nosso caminho até que nós saiamos vitoriosos. O céu inteiro observava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu a sua fidelidade. As acusações de Satanás mostraram-se falsas. Deus declarou: agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. É nosso dever perguntar: qual testemunho nós temos dado ao universo? Qual registro de nossa vida tem sido colocado no livro do céu? As várias quedas de Abraão transmitem-nos a mensagem de que o nosso pai da fé foi um homem imperfeito e que os seus aclamados méritos são fruto de um poder supremo que pode transformar também as nossas vidas. As promessas do concerto podem ser cumpridas em nossa vida. Somente nos é requerido a confiarmos a nossa vida nas mãos daquele que promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque foi Deus quem disse: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão
e, consequentemente, herdeiro da promessa. Você também pode viver com esperança. Vale a pena crer. Somos movidos pela